paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Vou te convidar nesse momento a ficar de pé, para darmos início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Com sentimento de gratidão, porque estamos vivos e podendo louvar o Senhor por tudo que Ele é. Amém?
Senhor, nosso Pai. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor não desiste do seu povo. Obrigada, Senhor, porque somos teus filhos. Obrigada, Senhor, por ter mudado a nossa vida, a nossa história. Obrigada porque temos o privilégio, Senhor, de contar as muitas maravilhas que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo privilégio que temos de poder todos os domingos estarmos juntos como igreja, louvando e adorando o nome do Senhor. Pedimos ao Senhor que receba louvor e adoração então aqui nesse lugar. Que nossos corações, Senhor, estejam abertos para ouvir ao Senhor, para sentir a tua presença. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos continuar louvando o Senhor, dizendo que Ele é adorado. Vamos dizer que Ele é santo, santo, santo. Essa música é a música tema do nosso retiro. É um convite à adoração, é um convite à santidade, é um convite para a gente andar em novidades de vida. Se alegre, meu Salvador.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Passaremos avisos e comunicado da dinâmica da nossa congregação, dizer que quarta-feira, 1º de abril, continuaremos a nossa jornada bíblica em Levíticos. Muito provavelmente estaremos encerrando já Levíticos, mas continuaremos a nossa jornada. Então, é muito importante que cada um de vocês estejam aqui para aprender ainda mais a palavra de Deus. Nós estamos encerrando Levítico, mas vai vir outras cartas. Vamos continuar até o final do ano estudando a Bíblia. E o nosso objetivo é chegar até Apocalipse. E todo mundo aqui aprendendo, perguntando e questionando, porque quarta-feira é dia de tirar nossas dúvidas. Quarta-feira nós temos que falar, perguntar, porque muitas vezes a gente fica na dúvida. E ao invés de perguntar aqui, vai para a internet e aprende tudo errado. Então, esse é o momento que Deus está dando para cada um de nós e que nós possamos estar aproveitando. Quarta-feira, 1º, 7 horas, continuaremos a nossa jornada bíblica e cada um de vocês em especial é muito bem-vindo. Convidar nossa irmã para dar uma visita especial. Boa noite, a graça e a paz. Eu estou aqui para fazer um convite a toda a congregação para ir para o nosso retiro. Eu já garanti a minha inscrição, né, das minhas crianças, claro, porque é um momento muito especial, é um momento de dinâmica, um momento de estudo, é um momento de oração, é um momento que nós temos, de todas as programações da igreja, essa é uma das mais especiais, porque a gente une diversão, estudo da palavra e comunhão, né? A gente se conhece mais, se conhece melhor. Então é um momento muito especial e a gente queria que todos fossem, né? O desejo da igreja é esse, que todos vão. Se tiver alguma dificuldade, como os líderes já falaram, pode procurar um deles, falar da necessidade, da dificuldade que está passando, alguma coisa, e o que a igreja puder ajudar, vamos ajudar. Mas o importante é que todos participem, porque não é só um passeio, é um momento de até de pessoas se encontrar com Jesus de fato, que a gente está orando muito por isso, né? Entregando esse retiro, esse passeio a Deus. Então é tudo como Deus quer, vai ser tudo como Deus quer sim, porque a gente coloca tudo na mão dele. E a gente também pode convidar algumas pessoas de fora, inclusive eu já convidei várias pessoas assim do meu íntimo, né? E Dona Neuza mesmo, minha vizinha, ela vai, entendeu? Meu sogro iria, mas passou mal e a gente não sei se vai, se Deus quiser ele vai. Enfim, a gente se preocupar em convidar pessoas que estão distantes também da igreja, né? Não só da igreja, mas pessoas que estão distantes, pessoas que estão precisando também, tanto quanto nós. Então, a gente não é um passeio para ficar no interno só com a igreja, não. A gente tem que trazer pessoas, né? Então, a gente queria que todos viessem. Então, como estou falando, tem dificuldade, chama alguém, conversa, não se cala, não deixa de não ir, porque é importante a presença de cada um lá nesse retiro. É desejo dos nossos líderes e toda a igreja. Então, em nome de Jesus, contamos com a presença de todos e vai ser para a glória de Jesus. Amém. Amém. E informar a igreja que Dona Mariazinha já está garantindo sua vaga, só você que ainda não garantiu, viu? De hoje a 15 teremos nosso retiro e todo mundo, como a nossa irmã Luciana falou, está mais do que convidado. Mas eu creio que todo mundo já botou seu nome, né? É só um aviso de praxe e todo mundo vai estar lá, porque todo mundo é bem-vindo. E nossos últimos 2 retiros foram uma bênção. E esse ano vai ser melhor ainda, porque todos vocês vão estar lá adorando o Senhor, cultuando, aprendendo ainda mais, praticando a comunhão. Então, esse é o momento.
Nosso tema, como já está escrito aí, a beleza da santidade, e o nosso versículo está em Salmos 96, 9, que é: adorar o Senhor na beleza da sua santidade, parte A. E o nosso tema de oração, assim como vai ser projetado, todas as minhas ações, decisões, pensamentos devem ser para a honra e glória do meu Senhor. Estamos chegando ao final do mês e o tema vai mudar, mas convidamos os irmãos que continuem orando por esse tema, porque é de extrema importância para cada um de nós. É um tema pessoal, não é um tema da igreja geral. É um tema de cada um orar para que todas as nossas decisões sejam voltadas para o Senhor, que nós não podemos dar um passo a não ser que Deus nos direcione para esse passo. Então, sempre às 10 horas da manhã e às 8 horas da noite, os irmãos se sintam à vontade também para estar orando em todos os momentos. E o nosso versículo está em Salmos 115, no verso 1. Vamos ler todo mundo junto? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, pelo teu amor leal e pela tua fidelidade. Amém. E nesse momento convidar a nossa irmã Angélica para estar orando, para que no retiro espiritual o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Oremos. Graças a Paz, irmãos. Amém. Oremos. Santo e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, a ti, Senhor, sempre toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nesta hora nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um retiro que o Senhor nos permite, em nome de Jesus. Está já preparando, Pai, nós cremos que vai acontecer, porque é para a glória do teu nome. Muito obrigada, meu Deus, pelos teus cuidados, pela vida dos teus filhos, ó Deus, que estão, ó Deus, com tanto carinho, com tanto zelo, meu Deus, nos preparando, Senhor, para 2 dias de bênçãos. Será, Senhor, meu Deus, não só um passeio, como bem a irmã disse, mas um momento de grande experiência e edificação espiritual. Porque a tua palavra, Senhor, meu Deus, estaremos lá ouvindo, porque estaremos orando, porque estaremos te glorificando, porque estaremos, meu Deus, em comunhão, fazendo a tua vontade sempre dentro da obediência, Senhor, meu Deus, aquilo, Senhor, que o grupo pede, e também, Senhor, meu Deus, a tua vontade na tua palavra. Em nome de Jesus, continua conosco, ó Deus, e que em tudo teu nome seja glorificado. Muito obrigada, Deus, por este momento de louvor e adoração a ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos nesse momento adorar ao Senhor através dos dízimos e das ofertas. Vamos ler a palavra do Senhor que está lá em 1 Coríntios 18, verso 6. Vamos juntos? Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Amém. Convidar a nossa irmã Lena para nos auxiliar nesse momento. E Maria mais vamos ao Senhor.
Abençoa, meu Deus, todos os louvores que foi doado, toda homenagem, meu Deus. Abençoa o pastor que vai fazer a mensagem. Abençoa a ceia que vai ser distribuída os fiéis. Abençoa, meu Deus, esses dívidos da fé, meu Deus, que foram ofertados aqui, Senhor, com muito amor e carinho, meu Pai. Abençoa cada um de nós, meu Deus, e aqueles irmãos que não estejam, meu Deus. Esteja abençoando, Deus, onde eles estiverem, Senhor, e despertando a vida de cada um deles. Essas pessoas eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor que está em João 3, do verso 13 ao 17. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Amém. Glória a Deus. Vamos ao Senhor. Te convidar a ficar de pé mais uma vez. Nós vamos nesse momento agradecer a Jesus pelo sangue derramado na cruz. Amém? Faça desse louvor um momento de oração. Você vai agradecer ao Senhor agora pelo preço que Ele pagou. Sacrifício de amor pela minha vida e pela sua. Nós somos importantes para o Senhor. Amém? Vamos louvar. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que
Nesse momento nós vamos agradecer ao Senhor pela vida dos irmãos que tem motivo de gratidão. Se algum irmão quiser vir aqui à frente, aqui à minha esquerda, fique muito à vontade para a gente orar junto. Agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. E vamos agradecer também a Deus pela vida dos aniversariantes. Se você fez aniversário ou tem algum familiar, você também pode vir aqui à frente para a gente poder orar. Amém. Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Que nossos irmãos estão aqui para agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Amém. Obrigada, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado. Obrigado por tudo que o Senhor é. Nós queremos reconhecer nesse momento, Senhor, que não merecemos absolutamente nada que vem do Senhor. Mas recebemos com o coração cheio de gratidão, porque sabemos porque o Senhor é bom. Nós sabemos que o Senhor é bom, sabemos que a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. E nesse momento, Senhor, eu quero agradecer ao Senhor, junto com os meus irmãos que estão aqui à frente, pela bênção recebida. Nós queremos declarar nesse momento que sabemos que vem da mão do Senhor. Nós pedimos ao Senhor que continue conosco. Eu sei que tem irmãos que não vieram aqui à frente, mas todo mundo que está aqui tem um motivo para agradecer ao Senhor. Então que o Senhor continue fazendo, Pai, para a glória do Teu nome. E que nós sejamos um povo que reconhece a bondade do Deus que serve. Fica conosco, Pai, que nós pedimos. Queremos nesse momento também agradecer ao Senhor pela vida das crianças. Pedir a bênção do Senhor sobre cada uma delas, das que estão aqui, das que virão. Pedindo ao Senhor que nos ajude a ser bênção na vida dessas crianças. Que elas possam ter um encontro com o Senhor, ainda enquanto crianças, possam entender o poder da salvação que é em Jesus. Queremos pedir nesse momento que o Senhor continue abençoando a vida do nosso pastor Geraldo. Que o Senhor use ele poderosamente essa noite para proclamar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos reunir e declarar. Gratos somos pelo sangue derramado. Gratos somos porque Jesus entregou a sua vida naquela cruz e hoje ressuscitou, está vivo para a glória do Teu nome. Fica conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Feliz demais por ver a Edil, né? A Edil, se vocês não sabem ou não estiveram lá na igreja do aniversário, é uma das duas meninas que estavam no início da igreja. Ela devia ser adolescente, só pode, tá? Então, nós homenageamos a Edil lá no aniversário da igreja e ficamos muito felizes em tê-la conosco. Eu quero convidar os irmãos a abrirem ou acessarem as Bíblias no Evangelho de Jesus escrito por João, no capítulo 13. No capítulo 13. Quem achou João 13 diz amém. Quem não achou diz assim, espere. João 13, eu vou ler 4 versículos seguidos, de 1 a 4. Está escrito assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se.
Agora vá no versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Senhor, fala no nosso coração pela Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, trata conosco, confronta-nos, Senhor. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz e entender o Teu recado nessa noite. É o que te pedimos humildemente e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos aqui num momento crucial da vida de Jesus. Era a quinta-feira da crucificação. Nós sabemos que ele foi crucificado numa sexta-feira, às 3 horas da tarde. Aqui, ele estava com os seus discípulos, no seu último momento. O Evangelho de João é bem sucinto. Do capítulo 1 até o capítulo 12, ele vai tratar do ministério de Jesus em Jerusalém. João não trata do ministério de Jesus na Galileia, onde ele morava, mas nos últimos instantes da vida de Jesus. Então, no capítulo 13, já tendo passado todas as informações para os discípulos, já tendo vivido tudo aquilo que devia ser vivido com os discípulos, já tendo caminhado quilômetros com os discípulos, se manifestado de forma sobrenatural aos olhos dos discípulos, agora ele se reúne com os discípulos para um jantar, para uma ceia. A gente só janta porque a gente gosta. Você nunca vai chamar para a sua casa alguém que não tenha comunhão contigo para jantar na tua mesa. Na Bíblia, ceia sempre significa comunhão. Ceia sempre significa bem-querer, unidade. Então, eles vão cear. Mas tem um problema. Naquela cultura, na cultura judaica, os ricos, quando convidavam alguém para cear em sua casa, eles colocavam o menor escravo, o escravo mais simples, na porta da casa, com uma função. Quando os convidados chegavam para a ceia, aquele escravo lavava os pés dos convidados. Por quê? Porque eles não comiam atrás de uma mesa com prato, garfo e faca. As mesas eram de 50 centímetros do chão. E eles comiam sentados em torno da mesa. E comer com alguém com os pés sujos não era muito bom. Porque as ruas empoeiradas de Jerusalém faziam com que aqueles homens sujassem os seus pés. E quando chovia, as ruas enlameadas de Jerusalém. E quando não era rico, como é que fazia? O primeiro convidado que chegasse ficava à porta, esperando os outros convidados. Então fazia o trabalho daquele escravo, lavava os pés de quem chegasse depois. Mas sabe o que aconteceu com aqueles homens? Eles foram chegando e foram entrando e se esqueceram do trabalho que devia ser feito, porque julgavam que era um trabalho inferior à importância deles. É esse o contexto. E no versículo 2 que nós lemos, está escrito assim, aqui, no versículo, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Ele viu que aqueles homens não estavam prontos para uma toalha e uma bacia, mas queriam decidir o reino. Eles estavam prontos para decidir coisas grandes, mas não preparados para fazer coisas simples.
daqueles homens, não são? Caminhar com Jesus durante 3 anos e não terem aprendido o básico. Eles são parecidos conosco, ou somos parecidos com eles, porque nos enchemos de informações sobre a Bíblia, nos enchemos de informações sobre Jesus, sobre humildade, sobre serviço, sobre adoração, mas na hora que precisamos fazer coisas simples, nós nos recusamos, porque achamos que somos grandes demais quando somos pequenos. Ali, no meio daqueles homens, havia um que se sentia tão importante que ele não queria deixar Jesus lavar os seus pés. Havia outro que estava disposto a trair Jesus. O diabo já tinha colocado no seu coração que ele trairia Jesus. E todos duvidavam da ressurreição. E aí eles vão chegando, vão sentando, comem, bebem. Eram homens de pés sujos e de corações altivos. Então, isso nos mostra que nos testes de fidelidade que Deus nos propõe, muitas vezes também falhamos. Porque ninguém aqui, assim como aqueles discípulos, pode se considerar uma obra acabada. Ninguém aqui está completamente pronto. Um pregador disse que todo crente devia andar com uma placa no seu peito, dizendo assim: estou em obras. O Espírito Santo está trabalhando dentro de mim. E ele só vai terminar a obra quando eu partir para o outro lado. Porque enquanto eu estiver aqui nesse mundo, o Espírito Santo vai continuar me aperfeiçoando. Tem uma ilustração interessante que disse que uma pessoa bem velhinha, era costume aqui no Nordeste, a irmã Eliel sabe disso, no mundo católico, que quando a pessoa estava moribunda, ia morrer, as pessoas tinham que correr e colocar uma vela na mão da pessoa. Em alguns lugares isso é muito comum. Aí um homem estava morrendo e alguém falou: coloca a vela na mão dele. Aí alguém da família falou: mas vai queimar a mão, porque o pingo da vela vai cair e vai queimar a mão. Aí uma pessoa teve uma ideia: pega um pedaço de papel, faz um buraco, bota na mão dele, bota a vela em cima do pedaço de papel, e quando o pingo cair, vai cair no papel e não vai queimar a mão dele. Aí o homem que estava morrendo, quando viu aquilo, falou assim: é verdade, morrendo e aprendendo. Então, enquanto nós estivermos vivos, estaremos aprendendo se estivermos com o coração aberto. Se quisermos aprender, nós vamos aprender com a vida. Está a Inês aqui, se batizou aos 108 anos, que nasceu de novo, que se tornou uma recém-nascida aos 108 anos. Então, enquanto estivermos vivos, devemos aprender as coisas simples. Meus irmãos, Jesus não se deixou levar pelo negativismo incrédulo daqueles homens. Ele não se deixou levar pelas dúvidas daqueles homens, porque Jesus ele não tinha nenhuma crise existencial. Ele observou aqueles homens como eles eram, como ele observa a gente. Ele sabe que nós não somos perfeitos. Ele sabe que somos frágeis na nossa estrutura, que somos incoerentes, que não somos o que devemos ser, como dizia Martin Luther King. Luther King ele tinha uma frase maravilhosa, ele dizia assim: nós não somos o que iremos ser, nós não somos o que queremos ser, mas graças a Deus nós não somos o que éramos. Não é assim? Quando a gente olha nosso passado, a gente vai ver o quanto Deus já trabalhou na nossa vida. Mas nesse processo de santificação, a gente vai crescendo um pouco,
todos os dias, aprendendo um pouco todos os dias, se aproximando do Senhor todos os dias, melhorando todos os dias. E se não crescemos, é porque tem algum problema. Se não crescemos na graça e no conhecimento de Deus, é porque tem algum problema não resolvido na nossa vida, porque isso é natural. É como uma criança. Você não diz para uma criança, meu filho, cresça. Naturalmente, se não tiver doente, cresce. A não ser em Itabaianinha. Vocês já ouviram falar de Itabaianinha? Itabaianinha é a cidade que tem mais anão no Brasil. O gigante de Itabaianinha é aquele nosso irmão que tem um restaurante geral. Ele nasceu em Itabaianinha. Você sabe, quando uma mulher é considerada anã, qual é o tamanho dela? Tem nada a ver com a igreja. Ela tem que ter menos de 1,45 m de altura. O homem é 1 metro. Não, a mulher é 1,40 m e o homem 1,45 m. Itabaianinha nasce muito anão. Eles estão até tomando lá um remédio para ver se muda essa história. Mas tem muito crente que é anão, que nasceu há 10 anos atrás, que se converteu há 10 anos atrás e que continua tomando leite, que continua nanismo espiritual, que não cresceu, porque não se alimentou da palavra, porque não se dispôs a adorar o Senhor através do serviço, porque se recusa a frequentar a grande congregação, se recusa a ser abençoado pelos irmãos ou abençoar os irmãos. Então, o que é que eu aprendo? O que é que nós queremos aprender com esse texto? Jesus amou-os até o fim, sabe por quê? Porque o amor se concretiza na humildade dos nossos gestos. A gente sabe muito falar de amor, sabe cantar sobre o amor, faz poesia sobre o amor, mas o amor da Bíblia é sacrificial. O amor da Bíblia não é abstrato, não é romântico, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, o seu Filho unigênito. Se a gente diz que ama, a gente tem que entregar, tem que se entregar, tem que entregar o nosso melhor, senão não é amor, é uma simulação do amor. Vocês vão lá para o acampamento, eu vou ver se eu dou uma chegada lá enquanto vocês estiverem lá, mas eu sempre uso uma ilustração do acampamento. Imagine que você está lá no acampamento todo perfumado, assim como Milena, de batom, cabelo todo preparado, e aí ela descobre que Fabiana entrou no mar, e digamos que Milena saiba nadar, e de repente ela vê Fabiana se afogando, e ela diz assim: minha mãe, eu acabei de tomar banho, eu acabei de trocar de roupa, estou toda maquiada, eu queria que a senhora soubesse de uma coisa, que eu te amo, mas eu não vou te salvar, morra sabendo que eu te amo. Não se esqueça, eu te amo. Às vezes o nosso amor é mais ou menos assim, é um amor distante, é um amor que não nos move para fazer coisas simples que nós podemos fazer. Às vezes o que nós precisamos fazer é apenas dar um abraço a uma pessoa. Às vezes o que nós podemos fazer é pegar um tempo do nosso dia para conversar com alguém, para orar com alguém. Às vezes é dar uma carona a alguém. Tem gente que pede a Deus para ser abençoado, uma vida financeira, pede prosperidade, aí compra um carro, aí bota no carro, propriedade exclusiva de Jesus, mas não ajuda ninguém. Essa propriedade não é de Jesus, é sua, e apenas sua. Talvez nem a Jesus você dê carona. Meus irmãos, uma das grandes dificuldades que as pessoas encontram hoje é abrir mão da posição de honra.
quando nós entendemos que maior é aquele que serve, a gente vai desconsiderar as posições de honra. Tem gente, não aqui na congregação, mas lá na sede, que só vai ao culto quando vai cantar, que só vai ao culto quando vai aparecer. Eu fico pensando, qual é a consciência que alguém que organizou sua vida dessa forma tem de serviço, de adoração, de humildade? Aqueles discípulos ainda não tinham. Tem gente que vocês conhecem, algumas pessoas, se não conhecem, eu conheço, que começam bem na vida espiritual, mas ficam muito sob os holofotes, diante das câmeras. E se tem uma coisa que os holofotes fazem, é cegar. Se você ficar exposto aos holofotes por muito tempo. Tem gente que começa como servo, a palavra para servo é dulos. Servo quer dizer aquele que não tem vontade. Servo quer dizer aquele que está à disposição do seu Senhor. Tem muita gente que começa assim, mas ficou tanto exposto, gostou tanto dos cargos de liderança, que achou que era Senhor, porque ficou cego, perdeu a visão espiritual. Talvez aqueles discípulos precisassem entender que eles deviam continuar cegos. Meus irmãos, um crente que não serve, um crente que não adora de verdade, é um crente que tem muito tempo para julgar os outros, porque ele não está investindo o tempo que Deus lhe deu para adorar a Deus por seu serviço. E quando sobra tempo, a gente vai julgar os outros. É da natureza humana. Às vezes tem gente que parece que a vida é como se a pessoa fosse um jurado do The Voice. Ela vem para o culto e fica de costas. Se ela gostar do pregador, ela vira a cadeira. Se ela gostar do dueto, ela vira a cadeira. Se ela não gostar, ela continua de costas, embora esteja de frente. O amor se concretiza na humildade. Procure, meu irmão, urgentemente um lugar para servir, antes que você não sirva para mais nada. O amor de verdade também se concretiza na humildade. Então, meus irmãos, se concretiza também na simplicidade. Não existe nada mais simples do que a luz. Você já viu que a luz não faz barulho? Você vai entrar, quando você chegar em casa, você vai entrar num quarto da sua casa, você vai apertar o interruptor. Faz barulho? Mas ilumina. Isso é simplicidade. Se a luz não ilumina, não é luz. Se a luz não ilumina as trevas, não afugenta as trevas, não é luz. E ela o faz com muita simplicidade. Então, quando Jesus se levantou e viu aquela situação, observe que ele não disse assim: todo mundo, vem cá, presta atenção, olha para mim, eu vou fazer algo que vocês deviam fazer. Prestem muita atenção, anota aí cada detalhe. Ele não fez nada disso. Ele se levantou com simplicidade, ele cingiu, tirou a capa, pegou uma toalha, pegou uma bacia com água, olhou para eles e foi lavando os pés de cada um. Simplicidade. Vamos ser simples. Porque o amor de verdade se concretiza na consciência da importância do outro.
mas não somos melhores que ninguém. Eu não sou melhor que ninguém. Eu não sou melhor que o zelador da igreja, eu não sou melhor que a pessoa mais simples da igreja. Eu exerço uma função diferente. Mas na essência, todos nós somos servos de Deus. Amém. Naquele grande dia, nós não vamos ouvir pregador bom e fiel, cantor bom e fiel, professor bom e fiel, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. É isso. É simples. É possível. Humildade e simplicidade. Então, ao lavar os pés dos seus discípulos, Jesus estava elevando aqueles homens a uma condição superior a filhos de Deus. O terceiro destaque é que o amor se concretiza no perdão. Se a gente ama, a gente perdoa. Se a gente não perdoa, é porque nós não amamos. Porque nós somos resultado de um perdão, de um ato de amor que nos perdoou, nos restituiu. E quando nós não amamos, nós não perdoamos mesmo. Porque a Bíblia fala que aquele que não ama o seu irmão que vê, como é que vai amar a Deus que não vê? Sinceramente, na minha humanidade, e aí eu quero ser tranquilo, se eu soubesse que Judas ia me trair, na hora de lavar os pés eu dizia: Judas, o seu não. O seu não lava, não, você é um traíra. Mas ele lavou os pés de Judas. Porque não importa o que o outro faça, Deus trata conosco. Quando nós conseguimos lavar os pés dos traidores, os pés daqueles que nos maltratam, nós estamos derramando o amor recebido do Senhor na vida do nosso irmão e sendo igreja de verdade. É fácil amar quem ama a gente. O difícil é amar quem não ama a gente. É fácil amar quem cuida da gente. O difícil é amar quem ignora a gente. E ele lavou os pés de Judas. Ele desconsiderou, ou nos ensina, que as traições, inimizades, incompreensões precisam ser trabalhadas pela graça de Deus. Quando a gente elimina o outro, a gente deixa o mal vencer. Mas quando a gente resgata o outro, a gente vence o mal que habitava no outro. E quando a gente faz isso, o sentimento de libertação é enorme dentro da gente. É por isso que ele disse: se você for até entregar a tua oferta no altar, e você tiver problema com alguém tiver problema com você, vai lá, reconcilia, e depois traz a tua oferta. Sabe por quê? Porque tu não precisa de barganha espiritual, ele não precisa do dinheiro de ninguém, porque ele é o Senhor do ouro e da prata, ele tem tudo. Nós entregamos uma manifestação de adoração e de fidelidade, mas nós não compramos a graça de Deus. Não está à venda, não está disponível. Então, o amor de verdade se concretiza no perdão. Jesus amava quem nunca recebeu amor. Jesus amava quem não sabe o que é abraço, quem não sabe o que é carinho, quem não sabe o que é beijo, quem não sabe o que é pés lavados. São esses que precisam de amor. Apesar de ser minha prima, a Fabiana, eu acho que não se lembra do meu pai, que ela era pequenininha. Eu morava no Rio de Janeiro quando a Fabiana nasceu. Meu pai é um homem rude. Ele não sabe abraçar. A sensação de quando eu abraço meu pai, é a sensação de eu estar abraçando essa pilastra aqui.
ele fica com as mãos duras, os braços paralisados. Sabe por quê? Porque ele nunca recebeu um abraço. Porque ele foi muito maltratado pela vida. Porque nunca recebeu carinho. Ele não foi ensinado para viver essas coisas. E quando nós nos encontramos, eu faço questão de abraçá-lo. Eu faço de conta que ele sabe abraçar. Independentemente da nossa história, dos maus tratos, da ignorância, da humilhação sofrida, eu entendi que a graça de Deus derramada sobre a minha vida é tão grande que não pode ser contida egoisticamente por mim, que eu tenho a obrigação de distribuí-la a todos, inclusive para aqueles que teoricamente não merecem. O amor se concretiza no perdão, e Jesus lavava os pés de Judas. E o amor se concretiza no cuidado com o outro. Ter um coração que serve implica tanto em saber receber quanto em saber dar. No reino de Deus não há lugar para os orgulhosos. Não há lugar para aqueles que não queiram ser aliviados. Nós não temos, por melhores que nos achemos, nós não temos todos os dons espirituais. Tem que haver esse perdão, essa troca. Por exemplo, quando eu venho, sabe lá para vir para ensaiar aqui no coral, é porque eu preciso da ministração daquela que Deus capacitou para me orientar. Tenho que ter cuidado com ela tem que ter cuidado comigo. Nós precisamos entender que no reino de Deus ninguém é independente. Nós somos interdependentes. Você sabe que eu conheço um homem que ele, no seu testemunho, ele diz o seguinte, que ele era alcoólatra. Ele chegou numa situação tão vexatória que ele dormia no quintal. Ninguém suportava o cheiro dele. Quando ele voltava para casa, ele passava pela porta da frente, se dirigia ao quintal. Ele entendia que o lugar dele era no quintal. Por quê? Porque ele tinha medo de dormir na rua. Mas ele estava no quintal da casa dele. Aí ele conta que um dia passou na porta de uma igreja e tinha um cidadão na porta da igreja que o cumprimentou. E que fez mais que isso. Lhe deu um abraço apertado. Ele disse assim: eu estava cheirando mal. A minha família não me abraçava mais. E aquele homem me abraçou com tanto carinho que eu nunca quis sair dessa igreja. Às vezes, quem está na porta está tão cheio do Espírito Santo que sem palavras consegue expressar a graça de Deus. E às vezes quem está no púlpito não consegue verbalizar a palavra dessa graça. Meus irmãos, precisamos ser humildes o suficiente para nos deixar ser ajudados por aqueles que nos servem. Foi a lição de Pedro. Quando Jesus chegou para lavar os pés de Pedro, Pedro falou: Senhor, os meus pés o Senhor não lava. Ou seja, eu não preciso, eles precisam. A gente é parceiro, a gente anda junto. Quando o Senhor precisa fazer algo importante, quem é que o Senhor chama? O Senhor chama a mim, a Tiago e a João. Então, os pés sujos são os dos outros, os meus sempre estão limpos. Aí Jesus fala para ele: Pedro, você é igual.
E se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Pedro caiu em si e disse: Senhor, não lava só os pés não. Dá o banho completo, lava a cabeça, lava tudo. Porque eu não quero perder a comunhão com você. Jesus queria cuidar de Pedro. Inicialmente Pedro não queria, mas depois ele aceitou. E por último, o amor se concretiza no exemplo. Nós somos cercados por duas gerações. Todos nós. A geração que nos antecedeu, os nossos pais, os mais velhos, e a geração que nos sucederá, os nossos filhos, os nossos netos. Engraçado que eles não atentam muito para o que a gente fala, mas para o que a gente faz. Não é assim? Tem gente que fala assim para os filhos: não minta, fale sempre a verdade. Aí chega alguém na porta da casa, aí chama o mesmo filho e diz assim: diga que eu não estou. O que o filho vai acreditar? Na palavra ou no exemplo? Então o amor se concretiza no exemplo. Então, depois de ter lavado os pés, aí eu estou no verso 12, ele tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou aos seus discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Ou entendeis o que vos tenho feito? Pergunta estranha, né? A resposta era simples: o Senhor lavou os nossos pés. Mas não era essa a resposta que ele precisava. Ele disse assim: vocês me chamam de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Se eu sou o mestre, senhor e mestre, e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Ele disse de forma surpreendente: eu fiz o trabalho do menor escravo e não deixei de ser mestre e senhor. E surpreendeu ainda mais, quando eles esperavam o seguinte: que Jesus dissesse assim: olha, eu lavei os pés de vocês, agora vocês vão lavar os meus pés. Não é assim? Se o pastor lavar o seu pé, obviamente você vai se sentir constrangido a lavar os pés do pastor. Mas lavar os pés do pastor não é difícil. Porque, via de regra, se o pastor é gente boa, você vai querer lavar os pés dele. E quem é que não queria lavar os pés de Jesus? Era só ele sentar, botar os pés para o lado de fora, ia ter uma fila de discípulos, lavava e voltava para o final da fila, lavava e voltava para o final da fila, porque era prazeroso. Mas ele disse: não são os meus pés que vocês vão lavar, os pés uns dos outros. O amor que nós recebemos de Deus tem que ser repartido entre nós. Não existe cristianismo vertical apenas. Não existe uma adoração que só seja dirigida a Deus e faz com que nós nos esqueçamos do outro. A cruz ali, está vendo a cruz? Ela no sentido vertical, para cima, ela nos demonstra que nós devemos ter uma relação exclusiva com Deus, cujo mediador é Jesus Cristo. No seu sentido horizontal, ela nos ensina
E precisamos ter uma relação saudável com o outro, com aquele que é igual a nós. Porque cristianismo é isso. Meus irmãos, ele diz agora, eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Ele lavou os pés sujos dos discípulos, sem nenhuma economia, sem nenhuma vergonha. E no versículo 17 que a gente leu no início, ele diz: se sabeis essas coisas, bem-aventurados ou felizes vocês serão se as fizerem, se as praticarem. Existem 3 tipos de pessoas culpadas no mundo. A primeira é aquela que não sabe e não procura aprender. A segunda é aquela que sabe e não ensina às outras. E a terceira é aquela que aprende e não pratica. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes. A felicidade, a nossa felicidade, ela se concretiza quando nós temos a coragem de pegar uma toalha, uma bacia e lavar alguns pés sujos, em silêncio, com humildade, com alegria. Consciente de que o amor que nós dizemos ter deve ser validado na nossa ação. Você vê isso? Amém. Cristianismo é isso. Ser corpo de Cristo é isso. O resto é pirotecnia. A vida que Jesus nos propõe é uma vida de adoração exclusiva a Deus e de serviço ao próximo. A prova de toque da presença de Jesus na nossa vida é a nossa capacidade de olhar para o lado, cheio do amor de Deus. Quando ele estava encerrando a sua vida depois da ressurreição, ele chamou os discípulos e disse assim: olha, vocês me atenderam das minhas necessidades. Eu estava com fome, vocês me alimentaram. Eu estava com sede, vocês saciaram a minha sede. Eu estava nu e vocês me vestiram. Eu estava preso e vocês foram me visitar. Eu estava enfermo e vocês também foram ao meu encontro. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que te fizemos isso? Ele disse: quando vocês fizeram a um desses pequeninos. Ou seja, quando vocês foram à igreja na vida do outro. Quando houve comunhão, quando houve koinonia, quando houve partilha, quando houve humildade, quando houve simplicidade, quando houve perdão e quando houve amor sincero. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos desperte como igreja para sermos assim, parecidos com Jesus. Ser cristão é ser o pequeno Cristo. Ser cristão é ser parecido com Jesus. É ser confundido com Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, às vezes quando olhamos esse exemplo de Jesus, nós nos sentimos distantes. Mas ao mesmo tempo nos sentimos próximos, porque a Tua palavra nos alerta e nos chama de volta e nos constrange. Ajuda-nos, Senhor, a termos os nossos pés lavados e a termos disposição para lavar outros pés. A aliviar as dores daqueles que caminham conosco nas estradas empoeiradas da vida. A olharmos os nossos irmãos nos olhos, a perdoarmos de verdade aqueles que nos machucaram, a levantarmos uma bandeira de paz no centro da nossa vida, a sermos um lugar de acolhimento, um
lugar de serviço, um lugar de consideração pelo outro. Ó Deus, ajuda-nos a sermos parecidos com teu filho, como discípulos que aprendem do mestre as coisas simples. Abençoa os teus filhos dessa igreja, deste lugar. Levanta homens e mulheres santos e através deles, ó Deus, manifesta o teu poder neste lugar. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós já te agradecemos pela fé, por tudo que o Senhor ainda fará. Amém. Aqui. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Milena, que vai louvar o Senhor. Execução em massa na China. Mais de 1.000 mortos em apenas 3 meses. Aumentam os conflitos entre fazendeiros e sem terra. Doentes terminais viram cobaias humanas na atmosfera ultramaríndimas. Guerras e violência na cidade causada por desemprego em massa. Pesquisas mostram que a violência está sendo o governo amazônico atinge Esperança pra
Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E eu quero convidar a Érica, né, que vai distribuir os elementos, para vir à frente. E antes de passar a bandeja para a Érica, eu quero dizer para vocês que existem duas ordenanças que só podem ser celebradas por aqueles que já são cristãos. O batismo. Só pode ser batizado quem já é cristão. Porque o batismo não torna ninguém cristão. Se a pessoa não teve a experiência da conversão e ela se batiza, não houve batismo, houve um banho na frente de todo mundo. Porque o batismo simboliza que a pessoa já morreu para o mundo e nasceu para Deus. Se ela não experimentou isso, então vai simbolizar o quê? E a outra ordenança é a ceia. Porque os elementos da ceia são símbolos do sangue e do corpo de Cristo. Se eu não me identifico com esses elementos, a ceia não tem sentido para mim. Então a ceia, ela tem um significado que diz assim: eu creio naquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, quando o Filho de Deus foi morto numa cruz por mim, por amor a mim. Eu já tomei posse dos benefícios da cruz. E se hoje eu morri, eu irei abrir os meus olhos nos braços dele, porque eu estou salvo por ele. Esta é a segunda consciência. Eu me identifico com aquilo que aconteceu no passado. Eu experimento aquilo no meu presente. Eu sou cristão. E ninguém pode roubar isso de mim. Porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. E ninguém, nada pode me afastar desse amor. E a ceia também me leva para o futuro. Porque eu devo celebrar a ceia até que ele volte. É por isso que a ceia, ela deve ser celebrada com a igreja reunida, porque ela também significa comunhão. E eu comecei dizendo que ninguém come com quem não tem comunhão e afinidade. É um privilégio da igreja. Como a gente não pode julgar ninguém, o apóstolo Paulo, ele faz uma advertência: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de Eric servir a ceia, eu te peço para curvar a cabeça e fazer uma oração. Se tem algo na tua vida que você quer pedir perdão a Deus, peça. A ordem da palavra não é nos afastarmos da mesa, é nos afastarmos do pecado e nos aproximarmos da mesa. E como é que a gente se purifica? A palavra de Deus diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É confessar a Deus e ter a disposição de mudar, de resgatar, de restaurar e se aproximar da mesa. Curva sua cabeça e faça uma oração. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Nós entendemos que queremos participar da publicidade do trono no céu, mas também entendemos que para tanto precisamos participar da intimidade da mesa na terra. Ó Deus, queremos estar nas bodas do Cordeiro, celebrando a vitória do Cristo e da Igreja. E começamos agora com essa consciência, participando dessa ceia. Ajuda-nos a ser conforme Tu queres.
para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós usamos um critério. Aqueles que já foram batizados estão em plena comunhão com a igreja do Senhor. Se você está nessa condição, com toda a liberdade, se coloque de pé para celebrarmos juntos. Alguém em plena comunhão e apto para receber a ceia, conseguir receber os elementos? Olha que coisa linda. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, o apóstolo Paulo ele diz assim: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, quando na noite que foi traído, naquela quinta-feira da ceia, naqueles momentos que nós ouvimos, ele tomou o pão e depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isso lembrando de mim, lembrando do meu sacrifício, lembrando do meu amor por vocês. Então, juntos, vamos comer o pão. Podemos fazer. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Bebamos juntos. A irmã Idil para fazer uma oração de gratidão a Deus pelo sacrifício e pela salvação que nos foi dada através de Jesus. Irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos.
Agradeço primeiro a Deus o privilégio e a bênção. Agradeço a Dervan, o carinho que ele tem por mim, irmãos, para ele ter me trazido aqui. Estou feliz de ver cada um rosto bonito desse aqui, meus irmãos em Cristo Jesus. E estou muito feliz em estar aqui com os irmãos. Muito feliz de estar aqui com o meu querido pastor, o homem de Deus, amigo. E eu vou confessar uma coisa para o pastor. Eu nunca ouvi, não me lembro de ter ouvido uma mensagem sobre esse assunto como eu fiquei muito feliz de fazer isso. Fez muito bem ao meu coração. Vamos orar, né? Senhor Deus, nosso Pai querido, nós somos teus filhos. Tu nos demonstraste o teu grande amor para conosco, morrendo na cruz por nós. Amém. Nos dando a salvação, nos dando o privilégio, Senhor, de, ao sairmos daqui, irmos morar contigo no céu. Louvado, exaltado, Senhor, e glorificado seja o teu nome. Amém. Que, ó Deus, tu abençoes a tua igreja deste lugar. Amém. Que cada um irmão, cada uma pessoa que está aqui, nesta noite, e para sempre, possa glorificar o nome de Jesus. Tendo, ó Deus, como seu Salvador, como seu melhor e maior amigo, como aquele, Senhor, que está presente nas suas vidas em todo o tempo. Louvado, exaltado, Senhor, e glorificado seja o teu nome. Esse teu nome na nossa vida. Muito obrigada pela vida do professor Geraldo. Muito obrigada pela vida do Aderban. Muito obrigada por esse povo. Cada pessoa em particular. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade, por essa bênção. No nome doce e maravilhoso de Jesus, nós oramos. Amém. Amém, Jesus. Temos o pão? Hoje já deu. Ok. Vamos dar as mãos? Dê a mão a alguém que está ao teu lado. Essa imagem é um mosaico que o Senhor sonhou para a igreja. Juntos, nós não somos apenas mais fortes. Juntos nós somos melhores. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê na paz. Dê um abraço a alguém aí que está ao teu lado. Que Deus vos abençoe.